Fala, amigos do Holdercast. É, estamos aqui. Eu, Caio Costa, junto aqui comigo, José Passos, o famoso Papo de Papo Holder. de roda, é isso, tamo junto. Como é que tá? Tudo certo? Bom demais. Muito bom estar Trouxemos aqui aqui gravando. um parceiro, um convidado, né, de peso. De peso, o cara tem hoje a maior empresa, Já uma das é. maiores, mas eu acho que já é a maior já e despontou um pouquinho. Daqui a pouco ele vai falar para vocês. Boa. De cidadania italiana e portuguesa agora, né? A especialidade deles, cidadania italiana, é o Rafael Genesini. Então, queria te Valeu. agradecer, tá? Por aceitar o convite. Valeu, eu que agradeço, cara, tá aqui só com fera. E o nome da empresa? Cidadania for you. Cidadania for You. Cara, eu escuto bastante, né? O cara até viu lá, o Holder tá lá entre os meus top 5, acho que tá o segundo podcast que eu mais escutei no ano passado. E olha que eu descobri, já era meio que no final do ano. Acho que se eu tivesse descoberto antes, eu tinha... Dá pra explicar o crescimento da empresa, né? O cara, será que ele gosta um pouquinho de aprender, de ver Cara, novidades? achei fantástica essa iniciativa, principalmente pelos empreendedores e a galera só de peso aqui de Brasília. Curto bastante, velho. Parabéns aí. Tava demorando pra te chamar, né? Já tinha um tempinho já, falei, não, tem que chamar o cara aí. Não, show de bola, velho. Mas, pô, valeu demais. Ter aceito esse convite. Eu conheci o Rafael, pra vocês terem ideia, tem um pouco antes da pandemia, né? A gente se conhecia em um grupo de empresários. E a empresa dele tinha 20 alguma coisa, né? Quase 30 funcionários. É, E tinha. hoje ele vai falar daqui a pouquinho. Eu vou dar só um spoilerzinho aqui do tamanho que tá. Boa. Então, pra gente começar, né? Eu queria, Rafael, que você falasse um pouquinho da sua trajetória até chegar na empresa, né? O Rodrigo, que é irmão dele, que também foi o fundador, não pôde estar aqui, né? Mandar um abraço aí pra ele. Depois ele vai ter que vir aqui quando vocês estiverem com 1000 funcionários, tá? Fechou. Se vocês virarem, aumentar em 10 vezes, ele vai ter que voltar aqui. Mas fala um pouquinho da tua trajetória, da tua pessoa, como é que foi até fundar a empresa. Beleza, cara, eu sou um cara de tecnologia, assim, então eu trabalho com TI há, sei lá, 10, 12 anos. E no começo, cara, eu trabalhava desenvolvendo sistemas para automação bancária. Então, sistema da Caixa Econômica, Banco da Amazonas. E aí, então, eu tinha muitas essas skills mesmo de TI, né? Sempre gostei muito dessa parte de desenvolvimento, fui arquiteto de soluções, viajei muito dando treinamento. E, cara, eu tive uma oportunidade, um dos meus melhores amigos me chamou, né? Ele falou, cara, uma empresa ganhou uma licitação no Banco do Nordeste, vamos tocar um projeto lá. E aí ele me chamou para ir, eu tava super bem na empresa que eu tava, e falou, não, cara, você vem, você vai poder virar sócio e tudo mais nessa empresa de tecnologia. E aí eu fui, velho. E, cara, foi muito massa. Era lá em Fortaleza, eu fiquei Já praticamente aprendeu, morando... Fortaleza, tu já aprendeu, que eu sou de lá, tá? Fortaleza. Cara, eu amo Fortaleza, vou todo ano, assim, cara, pra mim é um dos melhores bom lugares demais. do mundo. E aí eu ia, ficava lá, sei lá, 2 semanas, uma semana aqui, 2 lá, e implantando esse sistema do Banco do Nordeste. Foi uma experiência incrível. Só que, cara, eu vi que eu não nasci, assim, eu não tenho as skills para lidar com o governo. Eu vi que, assim, foi muito rico, mas eu falei, cara, governo não é para mim, não, tipo, não depende do seu sucesso, não depende da sua qualidade, depende se você vai ter algum patrocinador, depende enfim, velho, depende de uma série de outros fatores, e aí eu percebi que não era para mim, né, e aí eu queria empreender em alguma coisa, assim, inclusive eu fiz o Empretec na época, depois, falei, cara, Eu fazer fiz também, eu fiz animal, Sebrae. né, o Empretec. Aí eu falei, cara, beleza, eu vou querer empreender em alguma coisa, fui fazer o Empretec, fiquei me preparando ali, e aí foi quando vários amigos meus receberam um convite para ir morar em Portugal. E aí, enfim, uma empresa ia até patrocinar, na época eu não tinha mais cidadania italiana, estava no processo da minha cidadania italiana. E aí, nisso, eu conversei com alguns amigos que já estavam morando por lá, e os caras falaram, pô, Janesini, cara, cadê sua cidadania e tal? E já tinha, assim, 8 anos fazendo meu processo, então é muito demorado. E aí eu falei, cara, ele falou, pô, em vez de você vir, cara, pra Portugal e tudo mais, que é um país muito legal, cara, tira a sua cidadania, porque aí você tá livre, velho. Tu vem pra Portugal, se tu não curtir, tu vai pra Espanha, tu vai pra onde você quiser, velho. Tá legal? Vira cidadão europeu. E aí foi quando eu comecei a correr atrás do meu processo, ver se eu conseguia acelerar, via que tinha algumas formas de eu contratar algum advogado e tudo mais. E aí, quando eu entrei no mundo da cidadania italiana, cara, primeiro, eu vi que nenhuma empresa tinha transparência. Assim, era o primeiro ponto ali que eu percebi. E eu quase caí num golpe, porque, cara, quando vocês pesquisarem aí cidadania italiana na internet, vai ver que tem muita fraude, velho, porque é sonho, né? E aí até eu brinco. Cara, tudo que envolve sonho é muito fácil de ter fraude. Você pega, sei lá, casamento. Casamento é sonho, cara. Você vai ver que tem lá os bufês que vai lá e dá golpe. Porque é sonho. mesmo. Jogar bola, tem muita fraude com jogador de futebol. Ah, vou te levar pra Europa pra você jogar em Portugal. Chega Sonho. lá, fraude. Cara, É. envolveu o sonho, cara, porque sonho não tem preço, né? E aí, nisso, eu quase caí num golpe, num escritório que tava dando golpe em todo mundo. Aí um cara na internet me ajudou. E aí, enfim, eu fui conhecendo muitas pessoas.
Até que eu vi que, cara, que não existia nenhuma empresa, assim. Como é que era formadas as empresas, né? Como é que são formadas as empresas de cidadania italiana? É mais ou menos parecido, cara, o cara vai lá, faz o processo de cidadania, e aí ele, porra, é muito difícil, é muito complexo, ele aprende ali o caminho das pedras, depois ele vai lá e faz o do primo, depois ele vai lá e faz de um vizinho, depois ele vai lá e faz de outro, e assim nasce a empresa, algo meio que ele foi aprendendo a fazer e vai fazer. Só que geralmente as empresas, cara, sei lá, 90% das empresas tem 1, 2 pessoas. Assim, geralmente o cara trabalha só. Se ele contrata uma pessoa, essa pessoa aprende, depois sai e vira concorrente dele, igual eu conheci vários que era assim. Ele tipo, não, eu trabalho só com a minha sobrinha. Porque, tu conhece fulano? Conheço. Ah, não, era minha funcionária, agora é minha concorrente. Então, são as empresas muito arcaicas. E aí esse cara, se ele fica doente, o processo para, ele, enfim, não consegue ter muita, não tem tecnologia envolvida. Não tem processo, não, o cara esquece também, Não tem né? processo, não tem nada. Pois é, não, isso que cara, é normal. E aí, quando eu contratei eu acabei contratando uma empresa na época até boa, assim, apesar de não ter tecnologia. E uma coisa, cara, é que eu ficava muito frustrado de não ter informação. Então eu ficava ligando. E aí, como é que tá meu processo? Como é que tá meu processo? E aí sempre a resposta era, tá andando. Eu falei, porra, mas o que é que tá andando? Tipo, beleza, tá parado, tá andando. O que é tá andando? Não, tá andando, tá andando, tá andando. E eu nunca conseguia saber como é que tava o meu processo. E aí eu peguei todas essas dores, né, na época. Eu falei, cara, eu chamei... Aí a gente na época até eu viajei, fui para algumas empresas, fui para uma empresa de BH, por exemplo, que eu conheci o escritório. E, cara, cheguei lá no escritório, te juro, o cara tinha uma pilha, assim, velho, de certidão. Era muito certidão em cima da outra, assim. E aí até quando eu olhei, eu falei, caraca, eu nunca vi, tipo, uma família com um processo tão grande, né? O cara não, pô, aqui é de várias famílias. Tipo assim, vai chegando, o cara foi empilhando as certidões, assim, né? É isso. E aí o cara realmente, velho, o processo anda na medida que o cliente vai reclamando. Tipo, como é que tá meu processo? O cara vai lá, pega a documentação, anda um pouquinho. E eu falei, cara, não tem como, velho. Não é possível que esse processo de cidadania é assim. E esse cara me falou uma coisa muito importante. Ele falou assim, Rafael, no mês que se eu fechar 2, 3 famílias, cara, assim, eu vou falir, cara. Eu tenho que fechar 1, 2, se eu fechar 5, é impossível. Não tem como você tocar 5 processos. Pô, a família tem 8 pessoas, sei lá, 50 certidões, é impossível tocar. Eu falei, caraca, velho, essa parada não é escalável, né? Imagina, o cara fecha 5 famílias no mês, ele vai falir, ele tem que fechar uma 2, depois pular 2 meses, fechar mais uma. Imagina chegar no cliente e falar assim, não, vou fechar com você agora não. Vou Não, esperar um tinha tempo. cliente na lista de espera, pô. Espera aí que... Porque ele não conseguia fechar. E eu falei, velho, não é possível que essa parada não pode ser escalável, né? E aí o Caio me conhece um pouco, cara. Eu sempre gostei muito de escala, né? Assim, sempre, velho, sempre curti escala, tecnologia e tudo mais. E aí o que a gente fez, velho? A gente falou, velho, vamos montar uma plataforma. Cara, chamei vários, pô, trabalhava no desenvolvimento de sistema, ainda tava até fazendo alguns bicos e tal nessa área de desenvolvimento de sistema para bancos. Falei com uns amigos, contratei uns amigos, cara, a galera que desenvolveu sistema para Caixa Econômica, desenvolveu sistema, sei lá, Banco do Brasil, então a galera muito, muito boa. Falei, cara, vou querer desenvolver uma plataforma. E aí eu desenhei como seria a plataforma, pô, ela vai orquestrar todos os sistemas, vai ser não sei o quê. Enfim, já tinha muita coisa na cabeça, né? E a gente começou a desenvolver, velho, essa plataforma. Até eu lembro que eu tava falando hoje com um amigo meu, que me ajudou a desenvolver a plataforma. A nossa primeira reunião foi num Subway, cara, que tem bem aqui na Asa Sul. A gente sentou no Subway, abrimos um papel, pedimos um sanduíche, a gente foi desenhar ali, saca, a plataforma como seria e tal. E aí, cara, a plataforma, assim, a gente começou, era no começo do ano. A gente tinha uma meta. Isso foi quando? Qual ano? Isso foi em 2018. Bem recente, né? Muito recente, Tá velho. doido. 2018, cara. Bom, minto, foi em 2017. 2017. Porque em 2018 a gente ficou... Cara, 2018 mesmo. A gente rodou o primeiro ano, a gente rodou foi 2019, 2020, 2021, cara. 3 anos rodando. Foi em janeiro de 2018. 2019. Janeiro de 2019, a gente sentou. Então, caraca, eu tô perdido mesmo. Não, 18, tu falou 18, 18, sentou, isso, 19 começou a 19 empresa. começou. Foi. 18. Janeiro de 2018, a gente sentou lá, a gente desenhou uma plataforma e falou, cara, no meio do ano a gente vai estar rodando essa parada. E chegou no meio do ano, meu irmão, a plataforma tava pela metade, velho. Não tava boa ainda, tá ligado? Não tava rodando. E a gente ficou melhorando a plataforma, a gente só conseguiu realmente, velho, botar a plataforma pra rodar 1 ano depois, velho. Era muito complexo o que a gente tava querendo fazer. Muito, muito complexo, assim. E, cara, eram 3 pessoas desenvolvendo, um cara testando, um cara de UX, tá ligado? E a galera muito boa, a gente fazendo a plataforma ali, foi 1 ano de desenvolvimento. Aí quando chegou em janeiro... Nisso aí não tinha empresa ainda, né? Era Não, só... não tinha. A gente, assim, a gente tinha um outro negócio, que era um MVPzinho, que a gente fazia alguns agendamentos, algumas coisas para empresa de cidadania italiana, mas a gente não fazia processo, fazia nada. A gente já tinha até uns pré-clientes já meio que esperando, assim. E a gente ficava sempre empurrando, não, cara, já a gente vai pegar, não, já a gente vai pegar. E aí quando chegou, velho, em 2019, aí foi quando a gente pegou o nosso primeiro cliente. Aí começou, velho, a plataforma a gente foi ajustando, a plataforma até hoje a gente tem atualizações a cada 15 dias. E aí em 2019 a gente lançou a plataforma.
Cara, o que que é a plataforma, velho? A plataforma, ela tem um aplicativo, que é um pedacinho que o cliente vê. Então, é uma transparência total, velho. O cliente, cara, não existe mais tá andando. andando, né? Não existe, velho. Não existe. Ele olha e fala, não, Rafael, tá andando não. Eu tô vendo aqui, a minha certidão não chegou. Ele vê. Ele vê certidão, vê tradução, vê tudo, tudo. Então, não existe mais o tá andando. Ele vê todo o fluxo que vai fazer, em que etapa já foi concluído. Ele consegue ver tudo isso em tempo real. Então, não existe mais o tá andando. Isso está relacionado também com os processos internos da empresa também, né? E isso. E aí a gente tem a plataforma interna que, cara, orquestra entre os times. Isso é muito louco. Então, o que que a gente faz? Hoje, a gente tem 13 times dentro do back-office. 13 times diferentes. Então, cara, o cara virou um cliente, então vai lá orquestrar para um time, orquestra para o outro, orquestra para o outro. Cada time é especialista em um pedacinho do processo. Então, a gente criou especialistas em processo. Cara, pensa montagem de carro. Então, a gente criou um cara que é muito bom em motor, um cara que é muito bom em banco. Então, assim, a gente criou especialistas. E aí, cara, com isso a gente ganhou assertividade. Então, assim, hoje a gente tem 100% dos nossos processos, até hoje foram aprovados. A gente sabe que advogado não pode garantir caso e tudo mais, a gente também não pode garantir, mas a gente sabe que a gente tem empresas que pegam caso que é perdido, velho. Sabe que o cara vai gastar dinheiro e que o cliente não vai ter Cara, a gente não, velho. Se assim a gente vê que o caso é perdido, a gente fala, cara, ele não vai pegar, você vai gastar dinheiro à toa. E se tiver algum risco, a gente faz de tudo para mitigar o risco. E aí, até hoje, 100% dos casos Tem que manter os 100%, né? Fala assim, vai estar errado, sai já. Cara, e isso que a gente brinca lá. A gente fala, meu amigo, a gente, cara, se um processo ficar errado, a gente não é mais 100%. Tem 99,97% dos casos, né? Então, a gente brinca muito com isso. Então, a gente tem 100% dos casos aprovados. E essa plataforma, cara, é orquestra. Então, ela vai lá, manda para um time, manda para o outro, a galera vai fazendo, vai subindo e a plataforma está orquestrando. A gente até, ano passado, a gente foi convidado, a gente participou da Campus Party, então a gente palestrou sobre essa plataforma lá, como é que a gente criou uma plataforma para fazer processos burocráticos. E essa plataforma é o coração da empresa, velho. Se ela, sei lá, se ela ficar fora, a empresa para, tá ligado? A gente tem backup, a gente tem tudo, mas hoje tudo é orquestrado pela plataforma. Aí o pessoal pergunta assim, pô, será que cai? Eu falei, lógico que cai, o WhatsApp cai, pô, o Instagram cai, já aconteceu de cair? Se Cara, não, vai acontecer um dia, mas espero que seja rápido, né? Isso. Espero Aconteceu, que por seja exemplo, rápido. a gente usa a Amazon, por exemplo, porque aí lá a gente tem vários servidores e tudo mais. Pô, há um tempo atrás a Amazon ficou fora. Aí, pô, o iFood ficou fora e a gente ficou fora também ali por umas 2, 3 horas. É um caos, cara, na empresa, é um caos. É um caos. Tanto é que os backups que a gente não tem backup no mesmo data center, cara. Por exemplo, vamos supor, nosso servidor tá na Amazon, sei lá, aqui em São Paulo, a gente tem um backup na Amazon nos Estados Unidos, tá ligado? Se pegar fogo lá em tudo, sei lá. velho, a gente tem que estar em país diferente, velho, porque ali é o nosso coração. Sem contar que é uma documentação sensível, né? Sensível, Você tá cara. com certidão da pessoa, dados familiares, é um monte de... Não é um documento que você pode simplesmente, perdi. Deixa pra lá, né? Perdi. Então a gente tem tudo isso também, todos esses documentos ficam criptografados lá, e na Amazon fica num Object Store, lá com segurança, criptografia, enfim, por causa disso também. Né? A gente sabe que é documentos sensíveis, então a gente também, os níveis de acesso dentro da empresa, pô, o cara tem acesso à nossa plataforma, o funcionário, ele consegue acessar apenas os documentos dos clientes que tá com ele e o que interessa para ele. Do time dele, Do time dele, vamos supor, cara, sei lá, ele não precisa da parte de genealogia, então ele não acessa o documento de genealogia. Então ele acessa só aquele pedacinho que ele precisa executar. Então isso é algo muito importante também, até mesmo porque, cara, a gente, como o Caio falou, né, a gente cresceu, né, a gente tem um time incrível, então a gente quer que as pessoas foquem naquele pedacinho do trabalho pra gente fazer o melhor pedacinho de trabalho possível, sabe? E voltando aqui um pouquinho atrás aqui, né, cidadania italiana, até eu mesmo aqui, antes a gente tava conversando, né, Zé? Como é que funciona e tal, o que é. Então explica pra gente um pouquinho o que é, né? Cidadania, por que as pessoas buscam geralmente. Massa. Cara, quando que é indicado, quando que não é indicado. Existe alguns países, né? Todos os países têm algumas leis, né? Que falam sobre a dupla nacionalidade. Na Itália, tem uma lei sobre a parte de cidadania que diz o seguinte: todo filho de italiano, italiano é. Essa é a lei, cara. Todo filho de italiano, italiano é. Então, por exemplo, se, sei lá, o cara, ele tem ascendência italiana, ele já é italiano. De cara, ele já é italiano. Ele pode não ser italiano reconhecido. Ele pode não ter passaporte, mas ele já é italiano. E isso é tão forte, para vocês terem ideia. Uma vez na Austrália existe uma lei que é o seguinte: para você ser político, você não pode ter dupla nacionalidade, dependendo do cargo. Então, cara, sei lá, eu não lembro qual é o cargo, mas porque para ser governador, o cara tem que ser australiano, ele não pode ter outra nacionalidade. E aí, em um determinado momento, ganhou um australiano. Aí chegou e falou assim: não, cara, você não é australiano. Você é australiano e italiano. Porque seu trisavô Que isso? é italiano. O cara, não, mas eu não tenho cidadania. Não, mas não importa. A lei na Itália diz que todo filho de italiano, italiano é.
Então, o seu avô é filho de italiano. Italiano é Então você é italiano também. Você é italiano. Ele teve que abrir mão, cara. Ele teve que ir lá no consulado italiano, abrir mão da cidadania que ele nunca nem tinha reconhecido. Muito louco, né? Tanto é que, vamos supor que o Caio tem ascendência italiana. Quando a gente faz o processo de cidadania, o Caio vai ser reconhecido, o Caio não é italiano a partir de hoje. O Caio é desde quando ele nasceu. Porque você sempre foi italiano, cara. Então, sua certidão de nascimento vai ser enviada lá para a Itália, vai ser transcrita lá, vai ter lá no livro, vai ter lá, você vai poder ir lá pegar sua certidão de nascimento. Tu é italiano, cara. Então, assim, e qual é a vantagem, né, de ser italiano? Você, além de você ser italiano, você também é um cidadão da União Europeia. Então, essa é uma grande vantagem. Além de você, obviamente, poder morar, estudar na Itália, você pode morar e estudar nos países da União Europeia. Então, o pessoal até brinca e fala, pô, Rafael, mas hoje eu tenho cidadania italiana. Para eu ir morar em Portugal, para eu ir morar na Espanha, sei lá, para eu ir morar na Itália, é a mesma coisa de hoje, eu que moro aqui no DF, e morar em São Paulo, e morar em BH, tá ligado? É a mesma coisa, velho. Eu tenho que pegar, arranjar um apartamento, só vai e acabou. Pegar minha mala e ir. Acabou, velho. Não tem nada, é isso. Então, hoje, para eu morar na Espanha, é a mesma coisa de eu ir morar em São Paulo. Resumindo, né? É a mesma dor de cabeça que eu vou ter, mesmo problema, né, de ter que achar. Então, não vou passar pela imigração, vou passar lá, passaporte, coloca lá na entrada, na imigração, abriu a catraquinha, não preciso nem falar com ninguém, já estou dentro do país, posso trabalhar, viver, estudar em qualquer país da União Europeia. Então, assim, é incrível, cara. E, eu tenho filho, por exemplo. Pô, é muito legal. Tem muitas universidades que têm bolsa para a União Europeia, para quem é cidadão da União Europeia. Então, sei lá, um moleque vai estudar na Espanha, por exemplo, cara, várias têm bolsa, ele não vai pagar nada. Enquanto que um brasileiro, às vezes vai pagar 1.000 euros por mês de mensalidade. Então, assim... Abre muita porta, né? Então, geralmente as pessoas buscam a cidadania por isso, né? Para poder morar lá fora. Hoje as pessoas geralmente buscam para ter um plano B, né? A gente tem vários dos nossos clientes querem ter um plano B. A gente tem cliente que é, sei lá, funcionário público. Às vezes ele já tá... Que isso, essa Pilgrim Filmes aqui. Aí Que isso, sim. tem que respeitar, Trata bem o pessoal. Trata bem demais, pô. Tá louco. Aí Show sim. de bola. Aí sim. Deu um okzinho? Cara, aí eu tenho funcionário público. Cara, às vezes o cara quer cidadania, ele não quer largar o emprego dele e ir morar na Europa, por exemplo. Mas ele quer deixar como herança pro filho, por exemplo. E, cara, aposentadoria. Ele fala, velho, daqui quando eu aposentar, pega o meu passaportezinho, coloca aqui debaixo do braço e vou morar na Europa, cara. Eu vou morar... E não tá tendo pouca gente, não. Muita gente tá fazendo cara, isso. Portugal então... virou um país de aposentados, né? Quase o pessoal fala. A Europa inteira em peso tá indo morar em Portugal. Francês aposenta, cara, vai pra Portugal, cara. País excelente qualidade de vida e barato, né? Assim, da União Europeia. É incrível. E, cara, e herança. Pô, eu sou funcionário público, cara, às vezes eu não vou querer sair do Brasil, mas eu quero que o meu filho tenha a possibilidade, se ele quiser, estudar fora, fazer intercâmbio, morar fora. E assim, o processo da cidadania italiana é complicado para você fazer. Mas depois que você faz, eu, por exemplo, Caio, eu tive filho agora recente, né? O Caio vai ser papai aí, já ficou trocando umas ideias. Já estava sofrendo com antecipação. Já botou até um nome meio italiano também no filho. É Luca. Luca é italiano. Luca. A gente ficou trocando ideia aí sobre paternidade. Cara, eu agora tive minha filha. Ela tá com 2 meses. Para ela ter cidadania, será que ela tem que fazer um super processo? Cara, pega a certidão dela de nascimento, traduzo, mando pra embaixada, ela tem cidadania. Demora 6 meses. Porque lá, o filho é italiano. Porque eu já sou reconhecido. Você já é italiano, né? Já sou italiano reconhecido. Então, assim, a filha, minha neta, cara, mesma coisa. Nasceu, a minha filha, que tem 2 meses, lá, daqui a... Se ela tiver feito, né? Isso. Ela já tendo, ela só vai pegar a certidão lá, traduz, cara, paga lá uma tradução, R$150, R$200, manda... O custo dela é emitir uma certidão no Brasil, vai ser ali, sei lá, R$8 aqui em Brasília, é muito barato, certidão inteiro teu, traduz, manda para a embaixada, tem cidadania. Agora, uma pergunta aqui. Vamos supor que eu acho que eu tenho direito. Eu tenho um sobrenome aqui, que talvez seja um sobrenome italiano, não conheço muito bem minha árvore genealógica. Como que eu sei se realmente tenho direito? Vale pesquisar no Google, família italiana com sobrenome tal? Ou é melhor já entrar em contato com a Cidadania For You e falar, pessoal, e aí, será que rola pra mim ou não? Porque eu tenho certeza que tem muita gente ouvindo o podcast e pensando, cara... Talvez eu tenha, né, uma questão de sobrenome. Às vezes a pessoa nem tem um sobrenome, né? Às vezes o pai não passou o sobrenome, que era do avô. Tem como recuperar isso ou não? Não, legal. Primeira pergunta, cara. O cara não precisa ter sobrenome
Não precisa, pra né? ter cidadania. Muita gente tem essa dúvida. Eu não tenho sobrenome italiano. Você Até pode que ter o pessoal cidadania. cria também, né? O pessoal cria sobrenome. Aí muda, Passa cara. errado, né? Passa Passa errado. errado, sobrenome muda, é normal. Não precisa ter, primeiro ponto. Geralmente os nossos clientes, eles sabem que... Exemplo, velho, eu sou Genesini. Pô, minha avó, eu já sabia que eu tinha alguém da minha família veio da Itália. E aí, só que eu não sei, eu preciso pegar as certidões. Ou seja, para pegar a certidão, eu tenho que saber onde a pessoa nasceu, casou, morreu para pegar a certidão de óbito, de toda a minha árvore até do italiano. Essa é a parte mais complicada. Então, a gente tem um time de genealogistas que eles vão lá ver fluxo migratório, pegar aqueles livros antigos. A galera estuda sobre paleografia, cara. Aquelas letras, tá ligado? De 100 anos atrás. Aqueles livros de navio, né? Fulano entrou. Isso, aqueles livros de navio lá, tem a lista de bordo e tudo mais. E aí, vamos supor, pô, mas eu acho que eu tenho ascendência italiana, mas eu não tenho certeza. Uma dica que a gente dá é que você pode ir fazendo as certidões em escadinha. Exemplo, cara. Eu pego a minha certidão inteiro teu. Vou lá no cartório, pego a minha certidão inteiro teu. Na minha certidão inteiro teu vai estar lá o nome dos meus pais e o nome dos meus avós. E muitas das vezes vai estar dos meus pais, onde meus pais nasceram, né? E dos meus avós, às vezes. Mas lá, eu tenho da minha mãe. Minha mãe nasceu, sei lá, na cidade de tal. Eu vou dar da minha mãe, pega do inteiro teu. Da minha mãe vai estar falando dos meus avós. Eu vou dos meus avós, pega o inteiro teu. E assim você vai fazendo a escadinha. Até você chegar, cara, sei lá, no meu caso, o italiano é meu trisavô. Quando eu chegar no meu bisavô, inteiro teu, vai estar lá falando, que o Giuseppe, filho de Giuseppe, aí Giuseppe no Brasil virou José Gianesini, filho de José Gianesini, da Itália, italiano, não sei o quê. Pô, já tem ali. Ele não vai saber de qual comune, né, de qual região que ele veio. Mas, cara, ele já sabe que ele tem alguém da Itália. Na Itália não existe limite de gerações. Existem algumas regrinhas, dependendo da região que ele nasceu, se ele se naturalizou. Mas, basicamente, se você tem um italiano na sua árvore, cara, você tem direito à cidadania. Tipo assim, isso vale para, sei lá, 99% das pessoas, né? Então, aí, quando a gente pega essa árvore, aí sim a gente vai fazer a parte de pesquisa genealógica. Pô, o cara nasceu na Itália, mas aonde o cara nasceu na Itália? Aí sim... A gente vai entrar, contato, lista de bordo, cara, vai ver tudo. O ano que ele nasceu, ver qual foi o fluxo migratório. Deve dar um trabalhinho isso aí, hein? É bem complexo, né? Às vezes as Cara, pessoas podem achar que, não, vou fazer sozinho e tal. Cara, tenta, né? É muito complexo, cara. Só se você já foi italiano. Aí o filho de italiano, aí o filho de italiano é fácil, né? Exemplo, cara, Fácil sim, vocês também fazem esse serviço. A gente faz completo. Exemplo, a Grazi Massafera, né? Ela até postou agora recentemente lá no Instagram. Será que os caras tão grandes? Que a gente montou a árvore dela. pequenininho. Cara, a árvore da Grazi Massafera foi muito complexa, cara. A gente demorou, eu tenho que olhar lá, mas eu acho que foi 9, 10 meses pra montar a árvore inteira. Então, pô, a gente foi lá, pegou lá a Grazi Massafera, a gente foi lá pro pai, avô, bisavô, trisavô, né? E a gente achou todas as certidões. Então, assim, a gente tem que achar a certidão de nascimento, casamento e muitas das vezes do óbito. Pô, você acha a certidão de nascimento, você tem que achar onde a pessoa casou. Aí tem todo um estudo de fluxo migratório, as pessoas antigamente não se deslocavam muito. Você vai lá no cartório, que ele, às vezes você acha o casamento e não acha o nascimento. Então você vai lá no cartório que ele casou, tentar pegar alguma habilitação para você casar, você tem que habilitar, né? Habilitação de casamento, para pegar a certidão de nascimento. Cara, é bem complexo. Então, o caso dela foi um caso que a gente gastou ali uns 9, 10 meses para a gente achar todas as certidões. Tem casos, cara, que não acha, o cartório pegou fogo, a certidão sumiu. A gente fica, tem alguns casos, são raros, mas tem casos que a gente não acha. Inclusive, quando o cliente nos contrata pra gente fazer pesquisa genealógica, se a gente não acha, a gente devolve o dinheiro pro cliente, velho. A gente fica com prejuízo 100%. A gente fala, cara, a gente confia tanto no nosso processo, que se eu não achar, eu vou te devolver sua grana. Se não tiver dado, né? Não tem como Não tem como você inventar dado, fazer, Não tem, o cara não tem direito à cidadania. Se você não achar a árvore, não tiver, eu posso fazer um teste de DNA, cara, não serve para processo de cidadania italiana, né? Então, assim, você precisa da escadinha das certidões de você até o italiano, né, até a pessoa que nasceu na Itália, em linha reta. Não, tá louco. E voltando lá atrás agora, aí você falou, não, vou buscar essa cidadania italiana, tu viu que era complexo, tinha Muito um tal complexo. do Tá Andando, né? Aí tu juntou alguns amigos nerds igual você, né? Desenvolvedores, para fazer uma plataforma, não é isso? Isso. E eu acho que um dos grandes acertos, né, que tu teve foi já ter profissionalizado o negócio desde o início, né? Cara, o que a gente pensou, né? A gente viu que o que era o mais difícil, que a gente já entendeu desde o começo, era escalar a entrega. Porque escalar a venda, cara, é difícil. Não é fácil escalar a venda. Mas a gente achou que era muito mais plausível, é muito mais fácil escalar a venda. Não é porque você está escalando ali a venda de um sonho, né? Agora, escalar a entrega que você está envolvendo.
Cara, uma família tem 30 certidões, você tem que orquestrar pessoas, a técnica para fazer aquilo certo, análise, e tem muito mais do que isso. Tem que fazer retificação, tradução, uma série de coisas. A gente viu que isso era uma parte muito complexa. Então, o que a gente preferiu, velho? A gente preferiu focar, tanto é que quando a gente participou lá da Moai, o nosso foco, cara, era 100% a entrega. Tanto é que, ó, o meu time comercial, assim, na época, a minha empresa, sei lá, quando a gente entrou, a gente estava com uns 15 colaboradores. Depois a gente foi para 20 e pouco, mas estava ali com uns 15, 16. E assim, vendedor eram 2, eu acho, cara. E não tinha meta, não tinha comissão. Se vendesse era top, se não vendesse era top, tá ligado? Era muito louco, a gente não estava muito focado em vender, né? Óbvio que a gente falava dos clientes, mas estava muito focado na entrega. Então era eu e o Rô focado na entrega, cara. Olhando os processos, apertando os parafusinhos, melhorando a solução, melhorando a plataforma. Hoje no nosso escritório é cheio de televisões, assim, espalhadas, com dashboards. Porque a gente quer ter uma visão real ali. Cara, eu quero olhar na parede e todo mundo saber que tem uma certidão que está atrasada, a gente tem que ligar e resolver aquele problema. Então, assim, uma estratégia que eu acho que foi muito acertada foi focar na entrega. Depois que a nossa cozinha, digamos assim, né, ali a nossa fábrica de som já estava correndo, aí sim, foi até quando a gente foi pra Moai, falei, galera, preciso de ajuda, porque agora eu tenho que focar na venda, velho. Também não adianta, né? O negócio tá preparado, pronto aqui, perfeito. Tem que escalar agora, tem que escalar a venda. Tem que vender esse negócio. E, cara, escalar a venda é tenso, velho. Eu achei que seria um pouco mais simples, não foi. Foi tenso. Ainda mais um processo complicado, complexo, né? Vamos assim dizer, como é o de vocês. Não é simples, né? Cara, escalar a venda, aí tem a parte de orçamento, enfim, a parte de calibrar a expectativa, isso é muito complexo. Isso foi uma coisa que a gente patinou um pouco, né? Então, acho que foi uma coisa até que algumas pessoas ali na Moai, a gente participou, me ajudou muito nessa parte da escalar a venda. Porque a gente já estava muito preparado. Falou, cara, a gente já escalou processo, já escalou entrega. Se eu vender 5 processos no mês, igual o cara falou, eu não vou falir, eu vou entregar. E a gente agora precisa, como é que eu vou fazer para vender mais, né? Para entregar esse sonho. E aí isso é um desafio constante, cara. É público, é entender, é um desafio para sempre, né? Cara, enquanto vocês estavam conversando aqui, eu nunca tinha pesquisado, só uma curiosidade aqui, pessoal. Eu nunca tinha pesquisado da origem do meu sobrenome, né? Sério. Não falei sério, eu nunca pesquisei. Fui pesquisar aqui agora Mas qual o sobrenome? Passos? Passos. Origem portuguesa. E eu acho que pode ser mesmo da minha família, porque falou que passou pela Bahia e Rocha Passos. E a minha família tem Rocha e tem Passos. Rocha por parte de vó e Passos por parte de avô, e são da Bahia também. Puxa a maquininha aí, então manda o link pra ele já. Manda o link, que a gente vai fazer essa experiência aí. Já pode conversar com o Cid, já conversa lá, já vai... Vou buscar, hein? Vou buscar essa cidadania portuguesa aí, cara. Bora. Cara, então... é incrível, cidadania portuguesa é a mesma coisa, abre as portas. E pra quem quer investir nos Estados Unidos também diminui, assim, a gente sabe que é menos da metade do que um brasileiro precisa investir pra pegar o green card. Tem essa também. E tem várias outras coisas, né, cara? Com a cidadania italiana e a portuguesa, você tem alguns vistos, por exemplo, para a Austrália, para Nova Zelândia, aquele visto, para o Canadá, é um visto especial para quem tem menos de 30 anos, que é o visto que você pode ir, ficar 1 ano e trabalhar. Então é muito massa. Coisa que brasileiro não tem direito também. Interessante, acho que eu vou embarcar nessa aí, hein? Descobrir se vai dar certo ou não. Falar com o Cid lá. Fala do Cid, né? Você tá falando de escalar a venda. Ah, legal. Cara, a gente criou um chatbot, né, que é o Cid. Então ele é um robozinho que a gente desenhou. Muito criativo o nome, que é Cidadania, o nome da empresa, né? Ficou o Cid. E, cara, ele te guia ali. E o que a gente possibilitou? A gente possibilitou que em menos de 2 minutos ali de conversa, são pouquíssimas perguntas. Ele já te manda um orçamento personalizado na hora. Na hora, cara. É um orçamento que vai ser feito para você na hora. E com todos os valores e tudo mais. E você já cai. Ali, além de você poder tirar várias dúvidas, você já cai por um time, lá mesmo, pelo próprio WhatsApp, que é um time para tirar todas as outras dúvidas, o time de especialistas. Então, eu tenho dúvida se eu tenho direito, se eu não tenho, como é que funciona, como é que é o pagamento. Cara, vai esclarecer tudo e aí depois eles vão tentar agendar, né? A gente vai querer agendar um momento, uma videoconferência com um especialista para tirar todas as suas dúvidas. Isso. Sem custo. Hoje são quantos atendimentos por dia? Por dia, cara? Tem ideia? A gente conversa... Hoje, a gente conversa em média com 7 mil pessoas por mês. 7 mil por mês, cara. Mais ou menos. Gente. De 5 a 7 mil então, pessoas por mês. Então, se tivesse que ter pessoas para fazer esse atendimento, né? Nossa senhora. A gente gera, o CID ali gera, sei lá, 3 mil orçamentos por mês, assim. É orçamento pra caramba. E foi quanto tempo pra ter essa sacada, assim, de que
De que, pô, não valeria a pena colocar um pré-vendedor, um vendedor, marcar a hora, ocupar o espaço dele? Então, a gente tava. Isso foi no foco de. A gente tem uma regrinha, né? Até tava conversando aqui com o Caio antes. A gente tem um número mágico que a gente decidiu, né? Na nossa vida, que é o 3x. Então a empresa nasceu em 2000, né, em 2018, mas ela entrou em produção em 2019. 2019 já foi um ano muito bom, né? E aí quando chegou no final de 2019, a gente vai lá, a gente faz o fechamento do ano, a gente já faz as projeções para o próximo ano. A gente sempre projeta um crescimento de 3 vezes mais. Então 2019 a gente foi lá, projetou que a gente ia crescer 3 vezes em 2020. Cara, em 2020 a gente bateu quase 4x, bateu 3.9. Então a gente falou, cara, foi incrível, mas a gente teve que fazer uma revolução ali. A gente entrou na Moai para pedir ajuda, a gente fez treinamento, a gente fez curso, a gente fez muito benchmark, a gente fez uma série de coisas pra gente conseguir crescer. E aí quando chegou em esse ano agora, 2021, pô, ano de pandemia, foi, enfim, um ano muito difícil. A gente falou, cara, eu quero crescer 3x, o que eu cresci, que foi um ano muito bom, que foi em 2020. Como é que eu vou fazer para crescer 3x? Cara, a gente foi buscar solução. E uma solução que a gente viu, um gargalo muito forte, era a parte de orçamento. A gente demorava antes, cara, dois dias, cara, para entregar um orçamento. Meu vendedor, meu especialista, ele parava com você, pedia 1 milhão de perguntas, depois ele ia, ele tinha parado, mais ou menos, ele gastava uns 30, 40 minutos para fazer um orçamento. Depois que ele fazia esse orçamento, ele mandava para um time validar o orçamento. A gente tinha um time dentro da empresa, que era o time de orçamentista. Então, era 3 pessoas, ficava o dia inteiro validando o orçamento. Aí o cara ia validar o orçamento, tinha um erro. Aí voltava pro especialista. Ele ajustava o orçamento, mandava, o cara validou, tá ok. Aí eu ia para apresentar para o Caio daqui a 2 dias. Geralmente o cara pediu um prazo ali de 48 horas para apresentar o orçamento. Então, ou seja, a gente viu que isso era um gargalo muito grande que a gente tinha. E a gente percebeu que a gente não ia conseguir escalar, né? O tanto que a gente queria escalar, né? O atendimento e tudo mais com esse gargalo. Então, cara, o que a gente fez, velho? A gente desenvolveu internamente uma plataforma para gerar orçamento. Então, foi a primeira sacada. Pô, dentro de casa, a gente codificou uma plataforma nossa que gera orçamento. Então, o vendedor chega lá, e antes que o vendedor demorava 48 horas, hoje, numa apresentação com o Caio aqui, em 5 minutos eu gero o seu orçamento e já te apresento na hora. Então, assim, cara, o cara hoje, um vendedor para gerar um orçamento, ele precisa de, 20, 30 segundos, ele gera um orçamento. Já eu tendo essa plataforma, aí a gente foi escalar, aí foi fácil, foi só eu pegar o Cid, né, que é o nosso chatbot, e conectar nessa minha mesma plataforma. Então, o Cid nada mais é do que um outro vendedor ali, digamos assim, conectado ali. Ele usa a mesma plataforma para gerar o orçamento e manda para o cliente na hora. É a mesma que o vendedor usa também? É a mesma que o vendedor usa. Cara, mesmo câmbio, mesmo tudo. O vendedor e o Cid, eles usam a mesma plataforma. Então, ele faz o orçamento ali na hora. Então, legal, se fizer o orçamento com o vendedor, com o Cid, é a mesma coisa, né? Mesma coisa. É o mesmo orçamento. Aí, óbvio, a gente consegue negociar, dependendo do caso da família e tudo mais, o vendedor tem um pouco mais de flexibilidade. E aí é muito bom, cara, porque o cliente, a gente já mostra a agilidade desde a primeira conversa com o cara, velho. Então, o cliente já conversa ali com a gente, com o Cid, por exemplo, que ele vai lá em 2 minutos, ele já tem um orçamento, pelo próprio WhatsApp, ele já tá falando ali com o especialista, já tá agendando uma videoconferência, às vezes até no mesmo dia, para já tirar todas as dúvidas. A gente teve casos, assim, do cliente, em um dia, ele fechar um contrato com a gente, um contrato grande. Então, ele foi lá, fez o orçamento. O que é um contrato grande? Só o pessoal entender. Várias pessoas da família? Várias pessoas da família. Tipo, 40 mil, 50 mil reais? É, mais ou menos isso. A gente o nosso maior contrato... O ticket médio de vocês hoje por pessoa é 8 mil, por aí? Uns 8 mil. Hoje, o nosso maior contrato que a gente já fechou, acho que foi 140 mil, assim, de uma família. Inteira. Uma família inteira. A gente fez acho que a gente já fechou até maior do que isso, cara. Assim, a gente já fechou de 30 membros de uma família, por exemplo. Mas, por exemplo, se eu quiser fazer o meu, eu não preciso que meu pai faça o dele. Não precisa. Eu posso fazer direto o meu e... Se for cidadania italiana, sim. Se for cidadania portuguesa, é um pouco difícil. Dá pra fazer, porque cidadania portuguesa você consegue pular uma geração. Então, por exemplo, o português é o seu avô. Seu pai não quer fazer, eu posso fazer direto de você. Só que é mais complexo, às vezes até mais caro. Então, o melhor é fazer do seu pai e depois faz o seu, cidadania portuguesa. Italiana, cara, indifere se o seu pai vai fazer ou não. É bom, cada vez mais membro da família, mais barato fica o processo. Porque a documentação em comum, vamos supor, vai fazer só você. Eu vou ter que pegar a sua certidão, vou ter que pegar a certidão do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, do seu trisavô. Se o seu irmão vai fazer, eu preciso pegar só a certidão do seu irmão a mais. Entendi. Se teu pai for fazer, já tá já ali. pegou todo mundo. Já tá ali. A única coisa que o seu pai vai fazer, ou talvez eu vou pegar algumas certidões a mais do seu pai, dependendo do caso, se tem divórcio, se não tem, enfim, algumas regrinhas a mais. Mas assim, a gente consegue aproveitar muito a documentação. Então hoje, cara, tem família que vai fazer 2, 3 pessoas,
E aí eles veem que cada vez mais membro fica mais barato, eles acham primo que eles não conhecem. Tem famílias, assim, cara, a gente fechou um processo agora, eram mais de 20 pessoas, eles não se conheciam. Tipo assim, eram 3 núcleos de família que se acharam pelo Facebook pra fazer o processo, cara. Eles se conheceram. Vai barateando quanto? Sei lá, 30%? É isso? É isso, cara. Por exemplo, vamos supor que, cara, vamos supor que uma pessoa é 20 mil pra uma pessoa. Cara, 2 daria, sei lá, vamos supor, daria 12 mil pra cada. Ah, não, baixa Saca? bem, Tipo, pô. baixa muito, cara. Muito. Aí vamos supor que vai ser 8, aí dá 8 mil pra cada, sabe? Tipo assim. E por outro lado, também, tua margem de contribuição também aumenta demais, né? Aumenta. Porque a hora de trabalho do processo burocrático é praticamente a mesma, já tá paga, né? Já tá paga e o que vai envolver é mais certidões, às vezes algumas análises a mais. Fica bom pros dois, né? Fica bom pros dois. Vocês estimulam isso lá pros vendedores? A gente estimula e a gente estimula isso pros clientes, cara. O cliente, quando ele faz um orçamento, vamos lá, você vai fazer meu orçamento, eu vou lá e falo que meu orçamento é 3 pessoas. O Cid, ele vai fazer um orçamento para 1, 3 e 5. Porque ele vai mostrar, cara, 1 é, sei lá, 20 mil. 3 é 10 mil. Mas se for 5, cara, é 8 para cada. Aí o próprio cliente, algumas Ele vezes... corre atrás para De outras poder pessoas, né? trazer mais gente Vai da chamando família. os primos, pessoal, vamos fazer aqui o... Mas a gente não falou aqui da média mesmo, real. É o quê? A média é o quê? Média de 10 mil reais? É, o ticket... Claro que varia muito, né? Hoje o nosso ticket tá na média aí de uns 8 mil reais. Então, se a pessoa buscar uma cidadania italiana, mais ou menos 8 mil reais que ela paga. Isso a gente fazendo o processo, o que tá envolvido? Cara, tudo. Tudo. A gente é uma solução completa. Assim, cara, a gente vai buscar todas as certidões. Essa parte de buscar a certidão, por exemplo, isso aí não sou eu que fico correndo atrás do meu pai, Cara, né? não. Pai, vai entrar uma empresa aí, vai no cartório. Não. A gente busca todas as certidões. A gente faz todas as traduções. A gente faz todos os Eu fiquei curioso apostillamentos. com o negócio agora aqui. Apostilamento e tal, beleza. Vocês correm atrás dessas documentações nos cartórios. Nos cartórios. Os cartórios ajudam ou não? Vocês têm que pagar o Não, cartório para buscar? a gente paga os cartórios, né? Mas a gente paga o cartório para emitir a certidão. Igual o seu pai iria pagar, igual você paga para emitir a sua própria certidão. Tem que ir lá na cidade? Não tem. Não. Em alguns casos, a gente tem... Hoje, os cartórios, existe uma plataforma chamada CRC. É uma plataforma que todos os cartórios estão conectados, né? Então, o que os cartórios fazem? Eu consigo, por exemplo, chegar no cartório de Brasília. Esse cartório de Brasília, ele vai lá para o cartório lá do Rio Grande do Sul. O cartório do Rio Grande do Sul manda essa certidão digitalizada para o de Brasília e o de Brasília materializa. Aí eu pago uma taxa para o de Brasília materializar e eu pago o custo da certidão no Rio Grande do Sul. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. E aí eu faço isso. Não precisa mandar o próprio documento, não. Não. O de Brasília já imprime como se fosse de lá, que é Já a mesma imprime validade. mesma coisa. É, um papel, no Tudo cartório digitalizado, imprime, né? Tudo digitalizado e ele imprime direitinho. Em alguns casos, tem casos raros, a gente busca do próprio cartório, mas a gente não precisa ir lá fisicamente. A gente consegue via telefone, eles mandam via correio. Mas a gente prefere pegar dos cartórios aqui de Brasília mesmo. E aí imprime via essa plataforma CRC. Então o tabelião aqui imprime, assina e tudo mais, é uma certidão igual qualquer outra, né? E por isso que a gente faz tudo. Uma coisa que a gente viu que tinha no mercado, que até a gente brinca que é uma pegadinha que tem no mercado, que é o seguinte: os caras, quando eles vão fazer o processo de cidadania, eles fazem, cara, o seu processo de cidadania, Caio, ele é 5 mil reais mais as custas. Aí, meu amigo, pronto. Essa é a pegadinha da cidadania italiana. Todos, assim, cara, que a gente viu, 99% dos golpes é isso, cara, é custa. Mas não é a custa da tua viagem, não, né? Do teu Não, carro, não. a custa é um custa número da infinito, Rafael, cara. é. Então, assim, às vezes o cara chega assim, porra, Rafael, o seu processo é muito caro, deu 8 mil. Cara, tem essa empresa aqui que me cobrou 6 mil mais custa. Cara, esses 8 mil reais, cara, quase tudo é custa, cara. Tá ligado? Porque a nossa margem não é tão grande. Então, assim, já tá tudo ali embutido. Enquanto isso, velho, a custa do cara, enquanto a minha custa, pô, eu tenho um tradutor que faz tradução exclusivamente pra gente, a gente tem cartório parceiro, a gente tem uma série de coisas que a gente consegue minimizar as custas, o outro cara, vamos supor, minha tradução, vamos supor que é 10 reais minha tradução, a do outro cara que ele ganha comissão sobre a tradução é do cara de 50 reais, cara, por exemplo. Sacou? Então, o cara consegue aumentar muito a margem dele, então você paga 5 mil, você tá amarrado com esse cara, aí esse cara vai lá, pô, deu mais 3 mil de custo, você vai lá pagar mais 3 mil. Aí ele anda, mais 2 mil de custo, vai lá pagar mais 2 mil. Anda, mais 2 mil de custo. Nunca acaba, né? Infinito, cara, infinito. É Cara, que falou, voltando lá atrás, né? Não tem transparência também. Zero transparência. Então, assim, a gente, por exemplo, a gente aqui é de Brasília, nosso escritório. Tem uma vez que a gente pegou uma cliente do Rio de Janeiro, a gente ainda não tinha... A gente tem agora alguns escritórios falados pelo Brasil, a gente não tinha lá ainda na época. E essa cliente do Rio de Janeiro, ela tinha uma prima, ela ia vir visitar aqui em Brasília, falou, cara, eu quero fechar com vocês, mas eu quero ir no escritório.
Por quê? Ela caiu num golpe desse. Ela tava com uma empresa lá e ela já tinha gastado, cara, não lembro na época, acho que era tipo assim, ela tinha gastado, sei lá, 20 mil reais na época. E o cara não queria nem entregar o que já tinha feito. Que ela falou, não, eu quero cancelar, me entrega o que você já fez. Não vou entregar não. Amarrou a documentação, porque talvez o cara nem tinha. E pedindo para ela mais 2 mil, mais 5 mil, mais 2 mil, mais 5 mil. E para fazer com a gente, eu lembro que era metade do valor que o cara pediu. E ela falou, não, cara, como pode vocês cobrar metade? E qual é a custa? A gente falou, não tem custa. Já tá tudo incluso. Você vai pagar R$1 a mais. Não, como assim? Não tem. Aí ela veio, porque ela queria ver se tinha mesa, se tinha computador, se tinha gente, se existia um escritório, pra ela confiar, pagar pra gente, sacou? Pra gente fazer o processo. Inclusive, essa cliente, a gente já terminou o processo, já tem até cidadania italiana. Mas ela gastou ali, cara, o processo dela custou 3 vezes o que deveria, velho. Porque ela caiu ali. Tem muita fraude, então, nesse mercado. Muita, cara, muita. E a pegadinha, cara, já até aí, galera, pra quem tá escutando, for fazer o processo, velho, fuja se tiver custa, cara. É a pegadinha. Porque é infinita, cara. Quanto é a custa de uma certidão? Sei lá, uma certidão hoje, uma tradução, custa, sei lá, R$150. Aí esse cara vai custar 500, sabe? Vai custar R$1.000, tá ligado? É tudo exorbitante. Você começa o processo de compras e não sabe quanto que vai sair. Né? Você entra, você se programa para gastar, às vezes, uns 10 mil, mais ou menos, aí vira 15, né? É, esse é o problema. E aí, uma coisa que a família gosta quando fecha com a gente é isso, cara. Ele sabe exatamente quanto que ele vai gastar. Tá ali, cara. Tá desenhado, tá ali, já dá o valor em 12 vezes sem juros. Já tá ali, ele já sabe que ele vai pagar aquilo, vai ter a cidadania. E o prazo? Então, o prazo depende muito. Hoje, se a gente for fazer um processo judicial, esse processo ele corre lá no Tribunal Civil de Roma, né? Ele demora aí de 1 ano a 2 anos, mais ou menos. Se esse cara for fazer em São Paulo, no consulado de São Paulo, vai demorar 12 anos. Então, 12. Mas não, aí o que a gente faz? A gente pega esse cara e faz através no Tribunal Civil de Roma. Então, um cara que ia ficar lá em São Paulo, ia demorar 12 anos, ele fazendo com a gente, vai demorar 1 ano, 2 anos. E que isso para italiano e a portuguesa? Você já sabe a mais portuguesa demora, depende. Cara, a portuguesa depende, se for uma geração só, tem casos que a gente faz em 6 meses, é um pouco mais rápido, sabe? Mas aí depende, por exemplo, seu pai é português, eu fazer a sua. Cara, uns 6 meses, dependendo. Mas se for o trisavô da vida? Eu acho que deve ser lá pro trisavô. Aí a gente tem que ir escadinha. Vamos ver trisavô. 6 meses, 6 meses, 6 meses, 6 meses? Seu bisavô tem que estar vivo. Se o bisavô não tá vivo, beleza, eu posso pular uma geração. Então, o seu avô tem que estar vivo. Ah, mas meu avô não tá vivo, então você não tem direito. Eu tenho que pular, eu posso pular no máximo uma geração. Né? Então, o mais rápido era se o seu trisavô, se o bisavô tá vivo, eu faço o seu bisavô, depois eu faço o seu avô, ou do sua avó, depois eu faço, o do seu pai, aí depois eu faço o seu. Então, assim, ele não tem limite de geração também. Mas, tanto que pode ser do seu trisavô. Mas se alguma geração, né, ali tiver falecido, eu consigo pular só uma. Eu não consigo pular 2. Entendeu? Entendi. Então, tem essa regrinha. Nesses contratos, Rafael, que vocês fazem assim, o que vocês colocam de prazo? Então, cara, a gente coloca muito a parte de prazo da documentação, que é o prazo que depende muito da gente, né? É óbvio, a gente tem ali algumas cláusulas que a gente deixa claro. Cara, eu dependo do cartório também. Por exemplo, na pandemia teve cartório que fechou, cara. A gente queria emitir a certidão, fechou. Não tem como emitir, porque ficou trabalho. Então, assim, isso atrapalha um pouco os prazos. Mas então a gente vai lá, geralmente a gente demora 6 meses, a gente, no máximo, a gente tá com toda a documentação do cara, assim. Hoje, uma documentação completa, cara, sei lá, a gente coloca às vezes o prazo de 6 meses, eu não sei como é que tá no contrato, mas a gente faz em 1 mês, cara. Menos de 1 mês, a gente tem todas as documentações do cara, todas as certidões traduzidas, tem tudo. Hoje é muito rápido. Já teve casos que a gente conseguiu fazer a documentação inteira de uma cliente em 1 semana. Então, assim, isso depende muito, sabe? E aí depois vai pelo caminho. Pô, os caras vai fazer em São Paulo, que é o que a gente não recomenda. O cara vai entrar na fila, daqui a 12 anos, ele vai ser convocado, entregar a documentação, aí vai demorar mais, sei lá, 1, 2 anos para sair. Aqui em Brasília, mesma coisa, cara. Em Brasília demora 8 anos, mais ou menos, pra você ser convocado. E depois que você é convocado, entrega a documentação, demora mais 2 anos. E tem uma coisa, velho. As embaixadas, os consulados, no geral, eles não querem reconhecer a cidadania. Eles não querem. Tipo, eles criam qualquer empecilho ali pra negar. Tá? Por que isso? Então, não tem interesse, cara. Assim, até o atendimento é estranho, sabe? A gente tem, por exemplo, cliente que foi na embaixada aqui. Cara lá, meu irmão, por exemplo, que ele foi bombeiro. Cara, ele chegou, falou que chorou, cara. O atendente fez ele chorar, pra você ter ideia. Assim, o atendimento não é... assim, pra você ter ideia, velho. Um exemplo, cara. Uma vez É tão absurdo, você tem ideia? Uma vez o cliente contou que chegou lá, aí o atendente estava com o relógio. Aí o atendente perguntou, você pode me informar as horas? Ele respondeu, não. Tipo, é tão absurdo, cara, que você não imagina, sabe? Tipo assim, mas que estranho, né? Por que isso, será? Não faz sentido, cara. Mas eu acho que é o seguinte, é porque
é tão burocrático o processo, e como o atendente, às vezes, da embaixada, ele não ganha mais por isso, não ganha comissão, não ganha nada, aí talvez ele não faça esforço pra isso, entendeu? Não Ele tem tenta que- fugir, né? É, Fala, cara, porra, e eles- mais um mais processo, um, velho, burocracia e tal. Por exemplo, A gente não tem a plataforma da cidadania aqui, então... facilitaria a vida dos caras. Facilitaria. Exemplo, cara, os caras, se eles... Por exemplo, cara, documentação. Às vezes tem lá, sei lá, um erro. Sei lá, meu nome é Gianesini, aí tem lá o meu pai, Gianesine, como é, por exemplo. Cara, é erro que sempre passou. Porque é erro, cara. Erro de digitação ali na hora que foi fazer a É certidão. igual da Massafera, né? Massafera tem um erro. Massafera com 2 S, com 2 Zs. Dá pra ver que é a mesma pessoa. Pô, é mesmo pai, mesmo dá. Os caras chegam, manda retificar, tá errado. Só pra não fazer o processo. Pô, o que os consulados, o que eles deveriam fazer, cara? Eles deveriam, qualquer erro que coloque em dúvida a linha, pô, lá, sei lá, o nome do meu pai é Sebastião Valdir Gianesini, por exemplo, e aí tem outra cidadão que tá Marco Gianesini. Não, cara, porra, coloca em dúvida, cara, isso aqui eu acho que não é a mesma pessoa. Pô, mas é Sebastião Valdir Gianesini e tá Sebastião Valdir Gianesini. Mesma data de nascimento, mesmo pai, mesma mãe. Coloca em dúvida que é a mesma pessoa? Não coloca, velho. É certeza que é a mesma pessoa. Então eles fazem isso justamente para criar essa obstrução. Quando a gente faz o processo no Tribunal Civil de Roma, o nosso advogado ele consegue argumentar com o juiz. E o juiz, cara, ele tá perante a lei. Ele não tá querendo se o cara vai poder reconhecer, se não vai. O que diz a lei? Exatamente. Como é que tá a documentação? Pô, essa cara aqui, essa linha tá completa? Eu consigo sair ali do Rafael Gianesini, né? E chegar lá até o italiano, a gente fala que é o Dante Causa lá, que é o Napoleone Gianesini. Tem todo mundo. Prova que essa linha tá certa? Tá. Cara, cidadania reconhecida, acabou, cara. Tipo, não tem, sabe? Não tem esse joguinho de, não, cara, ó, aqui tem um E a mais, um N a mais, vou fazer alguma coisa pra embarrear. Então, assim, uma coisa que o pessoal fez, então quando a galera vai fazer na embaixada, por exemplo, o cara entrou na fila há 5 anos atrás, vai ser convocado agora, às vezes eles nos contratam para preparar a documentação, aí a gente tem que arrumar a documentação, tem que deixar perfeito. Se tiver lá, o teu pai tiver uma vírgula a mais, uma vírgula a menos, a gente tem que retificar. É um processo um pouco mais burocrático, tem que ir no cartório, às vezes judicial, para o cara chegar com a documentação. Cara, os caras vão procurar ali um detalhe, e aí a gente tem que deixar a documentação no nível de não ter detalhe. Entendeu? Porque eles não querem reconhecer a cidadania. Tá doido, agora tu começou a falar de tanta complexidade assim que eu fiquei curioso agora. Eu já vi que é tudo complexo na empresa. É. Mas me fala um negócio, qual a parte mais difícil da empresa, assim? Tanto de time, você falou que tem 13 times, qual que é a parte mais complexa? Pessoas, processos? Captação de clientes, talvez. Cara, captação de cliente, cara, a gente hoje, a gente conseguiu um negócio muito, muito incrível. Hoje, 40% dos nossos clientes, em média, são indicações de outros clientes. Então, isso é uma coisa fantástica, né? Então, assim, a gente tem ali 60% dos clientes que a gente ainda está captando, né? Mas a gente já tem ali, cara, 40% dos nossos clientes média todo muito alta. mês. CAC zero quase, né? Muito CAC alto. zero, cara, imagina, é incrível. A gente conseguiu um NPS, cara, a gente começou ali, a gente roda bastante NPS, né? E nosso primeiro NPS ali, a gente estava ali com 20, 30, hoje nosso NPS, a última que a gente rodou, estava com 81%. Então a gente criou um time de sucesso do cliente, a gente criou uma parada de encantar o cliente. Então assim, o cliente ele tem a informação, cara, na palma da mão, mas além disso, ele tem um especialista de sucesso do cliente, toda a jornada com ele, onde ele pré-acorda o especialista, quando ele vira cliente, né? Esse especialista se apresenta e vê como é que você quer interagir comigo. Pelo WhatsApp, quer que eu te ligo a cada 15 dias? Como é que você quer? Qual é a melhor maneira para você? Então, tem cliente que fala, me liga a cada 15 dias. Então, a cada 15 dias, nosso certo cliente liga pro cliente para falar tudo que foi feito, mesmo o cliente tendo aquilo na palma da mão. Ele gosta de saber, E aí ele acerta quais são os próximos passos. Cara, olha, a gente achou aqui a tua certidão, a próxima, nosso time está procurando isso, já está com 2 ou 3 estratégias, a gente acha que vai dar tudo certo. Então, assim, a gente tem esse time. Uma coisa que a gente teve muita dificuldade, né, no começo, foi realmente a parte de crescer, contratar pessoas. Tanto é, cara, que a gente, no começo ali, quando a gente tinha 12 colaboradores, a gente não tinha RH dentro da empresa. Eu nem entendia muito bem, assim, RH, eu preciso ter RH, a gente nem sabia. Então a gente tinha uma consultoria que fazia as contratações, muito legal até, fazer as contratações pra gente, só que a gente precisou montar um time de RH, porque a gente precisou fazer contratações mais assertivas lá dentro do time. Hoje esse RH são 4 pessoas, pra você ter ideia, o tanto que o RH cresceu, né? E outra São coisa... quantos funcionários hoje? Só pra... Eu falei Hoje no começo aqui e não... hoje são um pouco mais de 120 colaboradores, cara. É gente mais. É muita gente, cara. E assim, uma coisa que a gente foca muito também é na cultura, né? Então, assim, a gente sabe que a cultura da empresa é algo que você não consegue controlar, né? Então, cada contratação que você faz, a cultura vai mudar. Para bem, para mal. A única coisa que a empresa consegue fazer, em alguns momentos, é direcionar a cultura.
né, cara, eu acho que eu vou direcionar para aquele caminho ali que eu acho que é o melhor. Mas a cultura é viva, cara, você não faz. Então hoje o nosso RH, ele atua muito forte com essa parte da cultura, a parte de colaboração, a gente quer ter um clima, nosso clima é muito legal, assim, a gente usa a plataforma da Viper, então a gente ganhou agora o selo uma das top 10 empresas mais engajadas. Então, assim, a gente foca muito nessa parte de cultura, colaboração, a gente quer que a galera, cara, saiba que tá com a gente, sabe? Que se sinta realmente parte de um time, que tá... Então, assim, a transparência, uma coisa que a gente começou, cara, isso desde o primeiro mês da empresa, a gente tem um evento que a gente chama de raio-x. Então, sempre, na primeira quinta-feira do mês, a gente para toda a empresa durante 2 horas e a gente faz um evento, cara, onde a gente abre todos os números. Todo mundo da empresa, cara, sabe quanto que a empresa faturou, quanto que a empresa vai faturar, qual é o plano. Cada área apresenta, cara, a gente bate palma. É um momento muito massa, que as áreas falam, cara, mês passado a gente achou, sei lá, 30 certidões, cara, esse mês a gente achou 40. Ah, a galera, cara, vibra, caraca, é muito... Tipo assim, é muito massa, saca? É um momento que para todo mundo se conhecer, assim. Então essa parte de interação, de número, de transparência, é uma coisa que a gente já tem desde o começo, cara. Então, assim, todo mundo da empresa, né, sabe a estratégia da empresa. Porque a gente acha que é muito importante... a empresa vai lá, aponta o caminho, mas todo mundo tem que estar alinhado, cara. Senão você tá apontando o caminho, a galera não sabe para qual é o caminho e tá andando por lados diversos, né? Então, assim, a gente teve um pouco de dificuldade. No começo era para realmente estruturar, sabe? Tipo, time, como é que eu vou fazer para contratar, fit. Isso foi um pouco complexo. Mas, cara, depois que a gente montou um RH, hoje o nosso RH é incrível. Hoje, cara, nosso time, a gente não tem nem o que falar, velho. A gente tá com um time muito, muito top, assim, saca? A galera é muito engajada, muito junta. E uma coisa, como a gente tem esse mindset de hipercrescimento, é muito louco, cara, que a gente conversa com a galera, e tanto que a gente sempre faz uma pergunta. Cara, como é que a gente estava 6 meses atrás? O tanto que a gente mudou em 6 meses, sabe? E a gente pergunta, cara, como é que a gente vai estar daqui a 6 meses? Aí cada um especula de uma coisa diferente. Ninguém sabe, né? Não sabe, cara. Ninguém sabe. Ninguém sabe, cara. Então a galera fala, cara, daqui a 6 meses, eu acho que a gente vai estar assim. A outra, não, daqui a 6 meses, eu acho que a gente vai estar... Cara, ninguém sabe como a gente vai estar daqui a 6 meses. O ponto bom também é o crescimento que a galera já teve, né? Tu deve ter alguns cases lá dentro de pessoas que... Cara, estagiário que hoje é head lá, exatamente. que, tipo, e a gente tava... Tá ganhando 10 vezes mais já, né? Muito mais. Velho. Então, é muito massa que hoje mesmo a gente tava falando, cara, de cases de galera que tá lá dentro e as conquistas que a galera teve. Pô, desde conquistas do cara comprar, sei lá, uma bicicleta, que foi a conquista do cara, a gente que comprou casa, tá ligado? Que mudou de apartamento, a gente... Cara, isso é muito massa. Então, assim, a gente comemora todas as conquistas, assim, da galera. E aí, cara, a galera que tá com a gente ali, a gente tem muita gente que tá com a gente desde o começo. Então, assim, a gente não tem, cara, a nossa taxa de... A gente nunca perdeu ninguém pro concorrente. Nunca saiu uma pessoa, pediu demissão para ir trabalhar no concorrente. Já teve casos de pessoas que, às vezes, a gente, por causa de fit cultural, alguma coisa, a gente desligou e essa pessoa foi trabalhar no concorrente. Mas nunca aconteceu de ninguém sair. E a gente, cara, o tanto que a gente tava falando com o Rô esses dias, o tanto que a galera que trabalha nos concorrentes tipo, nos procura no LinkedIn, cara. Porra, o meu sonho é trabalhar com vocês. Cara, que incrível. Cara, a gente paga os melhores salários. A gente tem a galera mais preparada, assim, tipo... Enquanto a gente tem hoje, pra você ter ideia, a gente tem lá 120 pessoas. Dessas 120 pessoas, cara, 40 pessoas mais ou menos é do time comercial, 90 do back office. A gente pega, esses dias a gente tava vendo num concorrente, cara, ele tem 50 pessoas. Dessas 50 pessoas, velho, 35, cara, comercial, tá ligado? E ali 15, velho, back office. Porque, cara, o foco do cara é colocar dinheiro pra dentro. Sim. O foco da empresa, não é entregar. E quanto vender, cara, vender. Se eu vai entregar ou não, cara, não importa, tá ligado? O dinheiro tá dentro, acabou. E o nosso foco é entregar. E a gente sabe por quê? Porque hoje os nossos clientes, a gente até brinca, a gente fala, não, cara, a gente tem mais vendedor que esse cara, velho, proporcionalmente. Porque hoje quem vende pra gente é nossos clientes. Né? Sim. Então, os nossos clientes hoje são nossos maiores vendedores. Vocês trabalham em plataformas de Instagram, de anúncio? Sim. Google Ads, Facebook Ads. Da onde que vem mais? Tirando as indicações. É Google? Cara, Google, com certeza. Eu fiz o teste que eu coloquei cidadania italiana e já achei vocês também. Google, Facebook Ads também, né? A gente tem bastante coisa no Facebook, Instagram, a gente faz bastante anúncio, porque muita gente não Blog sabe, né, também? direito. Blog a gente tem agora, a gente tem uma jornalista dentro da empresa também. Exato. Então essa jornalista, ela tá fazendo agora bastante matéria, cases de sucesso também, colocando no blog. Você já alguma parceria com influência, alguma coisa assim? Cara, a gente já fez agora, a gente fez recentemente uma parceria com a Wine, a empresa de vinho. Então, os clientes que indicassem ganhavam um kit lá, 3 meses de vinho da Wine. Fez parcerias, foi muito massa, cara. Agora, com influência, a gente não chegou a fazer parceria ainda. A gente tem algumas, sei lá, Grazi Massafera fez post e tudo mais, mas, cara, isso é tudo orgânico. São clientes que contrataram e encantaram. Mais um cliente que tá indicando. Mais um cliente, que organicamente... Você falou dessa dor, né, de contratação.
Aí uma dor que, na verdade, uma dúvida que eu tenho, Claro. tá? Porque eu vi o Thales Gomes, né? Você deve conhecer também, Thales Gomes do Stax e tal. Que ele postou e falou que postou no Instagram dele, um dos maiores erros dele foi ter contratado gente júnior na empresa dele, na época que ele estava precisando crescer, né? E beleza, depois eu conheci o Mário Magalhães, que também trabalhou com o Flávio Augusto e tal. Eu tive a sorte de ter uma mentoria com ele. Massa. E ele me falou o contrário, ele me falou que ele aposta muito em pessoas que, né, em júnior, né, no começo da empresa, exatamente para crescer. Como que foi esse processo contigo? Boa. No começo tu contratou júnior, Cara, hoje no tu contrata começo, júnior ainda, o que tu prefere? Cara, no começo a gente contratou o júnior e não tinha outra opção. Pelo custo mesmo, Pelo né? custo, cara, é impossível. E assim, cara, a gente não tinha ninguém no mercado que conhecia. Todo mundo que a gente contratou, 100% das pessoas que a gente contratou não conhecia cidadania italiana. Teve que aprender tudo com a gente. Né? Então a gente criou até uma escolinha dentro da empresa, que o cara entra, ele fica ali, às vezes, 1 semana, 10 dias de onboard. Então, a gente tem todo o processozinho para ensinar para o cara o que é o processo, como é que a gente vende, o que é cidadania italiana, como é que funciona e tudo mais. Então, no começo foi todo mundo júnior. Mas, cara, uma coisa que a gente fez, começou a fazer no ano passado, por exemplo, eu tô lá como CEO e umas cadeiras que estão comigo é a parte de marketing e a parte de vendas. Cara, e eu era ali o head de vendas, cara. Então, eu que ia lá, fazia, pra você ter ideia, eu chegava ao nível de fazer técnicas de venda com a galera, ia olhar CRM, fazer uma série de coisas, coordenar a galera e tudo mais. E uma sacada genial que eu tive foi contratar um cara que era muito melhor do que eu para fazer isso, por exemplo. Então, porra, peguei um cara que era de um coordenador de vendas, fodástico, trouxe para a empresa, o cara fazia tudo que eu fazia de forma muito melhor. Sênior já. Sênior. Pagando um salário bem alto Pagando um já. salário bem mais alto, né, do que a gente tinha, para ele, fazer essa parada. Cara, fui muito melhor. Marketing, eu vou lá, cara, pra você ter ideia, até performance eu fazia, velho. Ia lá, meu irmão, Google Ads, configurava campanha, Pixel, Insight, fazia tudo, velho. Aí eu falei, caraca, eu preciso estruturar isso. Então, uma coisa que eu percebi, cara, é que, putz, a possibilidade de contratar gente melhor do que você pra fazer essas coisas. Então, assim, cara, quando eu trouxe o head de vendas, puta, mano, um salto. Marketing, um salto. RH, o Rô que fazia muita parte de RH, gestão de conflito, cara. O Rô que ele fala é o irmão dele, meu né? sócio. Meu irmão. Cara, ele que fazia gestão de conflito, ele ia lá conversar com as pessoas, tudo mais. Meu irmão, ele trouxe uma pessoa especialista naquilo, que estudou para aquilo, que é muito bom naquilo, cara. Financeiro, mesma coisa, cara. O Rodrigo também cuidava da parte financeira, conta, não sei o quê. Cara, vamos contratar uma pessoa muito boa para ficar aqui dentro, para fazer isso, cara. Formada nisso. Então, assim, isso foi uma coisa, foi uma mudança que a gente teve no ano passado para cá. Foi, cara, contratar pessoas melhores do que a gente para fazer algumas atividades que a gente já não deveria estar gastando mais tanto tempo naquilo. Isso pra gente foi um... E aí vocês passaram só pra parte estratégica agora do negócio, né? Exatamente. Que aí é outra coisa, né? Parceria, parte estratégica, Visão pensar no da futuro, empresa. visão, alinhamento. Então, quais são as atribuições hoje? As tuas e as do teu irmão? Cara, eu ainda tô com a cadeira de... Hoje lá, né, o organograma. Tem eu, e aí comigo tem agora o head de marketing, e tem o head de vendas, e agora a gente tem um head que é novos produtos, que tá isso na minha cadeira. Então, cara, basicamente o que eu faço, velho? Eu alinho toda a estratégia, né, de vendas, então por isso que o marketing tá lá. Então a gente alinha, cara, preço, promoção, a gente alinha, cara, quais as campanhas a gente vai fazer, mas assim, isso é estratégia, a gente alinha na campanha, não como vai executar, como é que vai, vai ser um artista que vai falar, não, isso é a galera que vai executar. Então a gente junta e alinha novos produtos, como é que a gente vai vender, se vai ser rentável, qual produto faz sentido a gente vender mais, qual a gente vai escalar, qual a gente não vai escalar, vai fazer alguma parceria, se a gente vai fazer outbound, inbound, tudo isso eu alinho com essa galera. Então eu fico muito focado. Cara, meu negócio, a gente até brinca, eu e o Rô, que assim, cara, o meu negócio, o meu papel é trazer dinheiro pra dentro de casa. E do Rô é gastar o dinheiro, né? Que o Rô é a parte de execução e tudo mais. Então hoje eu tô totalmente alinhado em trazer o dinheiro para casa. Cara, como é que a gente faz para trazer mais clientes? Como é que a gente faz para talvez rentabilizar mais e tudo mais? Esse é o meu papel. Já o do Rô é execução. O Rô tem o time de sucesso do cliente, e tem todos aqueles 13 times debaixo dele. Então, por exemplo, o cara, debaixo do outro, tá lá 90 pessoas. Então cara, e o RH? Então, putz, como é que eu faço para ter um clima massa? Como é que eu faço para a galera estar engajada? Como é que eu faço para executar mais rápido? Então, por exemplo, a gente tem um time, cara, dentro da empresa, que é um time, a gente pegou engenheiros, né, lá, engenheiros de produção, da UNB, todo mundo pega. Gosto pouco. Eu vejo que você fala bastante. Cara, a gente montou um time lá com 3 pessoas de engenharia de produção. Cara, e esse time tá debaixo do Rô. O que esse time faz, velho? Cada processo, ele fica circulando entre a empresa. Então ele vai lá, lembra que a gente tem 3 equipes? Ele vai na equipe 1.
Cara, como é que você faz? O que entra? O que sai? Como é que você executa? Bora otimizar para fazer uma parada melhor possível. Desenha no Bizarre, faz tudo, depois bota na nossa plataforma para orquestrar as entradas e processo. Aí vai pro time 2. Aí vai pro time 3. Otimizando todo mundo. Todo o processo. Acabou, vai pro time 1 de novo. Cara, e agora? Como é que vocês estão? Como é que deu? Vamos utilizar. Aí, em círculo, velho. Em loop. E quem cuida disso aí é o teu irmão. É. Então, cara, qual é o foco dele, velho? Como é que eu consigo entregar o negócio mais assertivo possível, né? Que a gente não pode ter erro. Mais rápido possível, porque o cliente tem pressa. Cara, às vezes você ganha ali, sabe, vai durar 2 meses, você ganha uma semana, velho, porque o cliente é muito tempo. Então, como é que eu faço para entregar um negócio mais assertivo, mais rápido, né, com a melhor qualidade possível e com a transparência que a gente sempre quer, né? E o cliente, cara, ele nos cobra. Hoje não tem esse jeitinho de estar andando. Ele tá vendo, isso eu tô falando, isso nos impulsiona a ser melhor. Então, assim, uma coisa que até o cliente fala, pô, mas eu contrato o cara, eu não sei se o cara tá fazendo. Eu falei, com a gente não tem como, cara. Você tá vendo. Tipo, não tem como eu enganar um cliente e falar assim, não, cara, o seu processo tá andando. Ele tá vendo se tá andando ou não tá em tempo real. Cada certidão que chega, ele vai lá, ele é notificado, ele vê no app em tempo real se chegou, se não chegou, ele vê a imagem, ele vê tudo. Não existe tá andando pra gente. Então o Rô cuida toda dessa parte de back office. Cara, como é que eu faço para entregar o melhor produto possível, o mais rápido possível e assertivo? E e junto, aí já junta RH, financeiro, aí tem toda a parte de contábil, emissão de notas fiscais, tem tudo isso também tá ali debaixo dele. Entendi bastante coisa. Então você é a favor, né, mais ou menos concordo com o que o Thales Gomes falou, né? Cara, acho que eu falei Mário Magalhães, mas não foi o Mário Magalhães não, que falou que questão de contratar júnior. Foi outra pessoa que eu não tô lembrando. A gente contratou júnior e a gente tem muita gente que a gente contratou. Cara, júnior, por exemplo, que hoje são heads do setor, estagiários, cara. A gente tem a gente tem plano de cargo de estagiário, né? Que na verdade o estagiário ele sobe 3 níveis. Ele entra lá estágio 1, vai pro estágio 2, estágio 3, a gente contrata. Cara, hoje estagiário... Não sai de nada, vira coisa nenhuma, e depois o quê? É igual soldado, né? Como é que é? É isso aí. Vira... Recruta soldado 1. Recruta soldado 1. E depois vira CLT, cara. Então a gente contrata os estagiários. Então hoje, sei lá, vamos supor, cara, 80% dos estagiários que entraram na empresa viraram CLTista em questão de 6 meses. É muito rápido, cara. Uma coisa que, como a gente tem um hipercrescimento, velho, então a gente cresce muito rápido, a gente quer que a galera cresça muito rápido também. E a galera que cresce muito rápido... Tem que crescer, né? Tem que crescer, cara. Não tem, senão não cresce ou cresce. Exato, ou cresce ou cresce. Se não cresce é porque não tem fit com a empresa, entendeu? Então vaza. Não faz sentido. Então, assim, a galera, cara, tem galera que entrou lá, estágio 1, aí, tem uma menina lá, entrou estágio 1, 2 meses fora da curva, velho. 2 meses depois, estágio 2, 2 meses depois, CLT, cara. Puta, mano. Mas, porra, é muito rápido. Cara, é muito rápido, a menina é muito fora da curva, cara. Então, a empresa cresce muito rápido também. Nesses 4 meses aí, quanto, né, que não cresceu? Exato. Você precisa de gente, né, ali. Precisa de gente boa, cara. Então, cresceu aí, e aí... É muito disso mesmo, assim. No começo, é claro que você vai pegar júnior, pô. É muito difícil. Você não vai ter grana pra trazer o cara sênior. Sei lá, às vezes você pode pagar 2 mil, 3 mil reais pro cara. Você não consegue pagar 10. Como é que você vai tirar um cara... Eu tava pensando que eles ficaram quase 1 ano montando uma plataforma, cara. Olha o custo disso. Sem faturamento. Exato, sem faturamento, olha o custo disso, né? Então... e depois quando montou a empresa, puta, mano, até a gente... Começar a vender, entrar dinheiro de verdade. Difícil demais, cara. A gente já patinou, velho. É um custo muito alto pra você começar a faturar de verdade. Ainda mais empresa de tecnologia. Nunca ofereceram pra comprar, não, a empresa? Cara, aí já... Porque vocês têm uma plataforma que... eu penso que vale uma grana, né? Hoje em dia o que vale é tecnologia e software próprio, e programa próprio. Vários concorrentes já nos procuraram querendo comprar a nossa plataforma. Isso que eu pensei também. E aí a gente entrou com outra coisa, a gente até colocou na Campus Party que a gente Só que é um grande diferencial, né, de vocês. É o grande diferencial. E o que a gente vende, cara, para outros concorrentes? A gente fala, cara, não, a gente acha que todo mundo tem que crescer junto. Eu não vou vender a minha plataforma, eu vou vender meu back office. Vamos fazer o seguinte, cara. Você vai ser meu cliente, você vai ter o aplicativo. É como se fosse um atravessador. Você vai acompanhar em tempo real tudo que o meu time está fazendo. Eu vou pegar a documentação do seu cliente. Você vai ver uma fábrica, né? Uma fábrica. E eu vou pegar a minha pastinha da cidadania FOIU com todos os certidões, vou mandar para o teu escritório. Tu vai tirar a sua pasta, vai colocar a minha pasta, a pasta dele e vai entregar para o cliente. Pronto, cara, a gente começou a virar. Então, hoje, vários concorrentes, né? São concorrentes. E clientes. Então, todo o back-office dele hoje é a cidadania FOIU. Que massa. Não faz nem sentido, às vezes, pro cara, né? Ter essa dor de cabeça, ele não tem otimização de processo. Simplesmente ele faz o que ele é bom, que às vezes é o comercial. Igual você falou. Cara, tem é um vendedor seu. Ele virou um vendedor pra você. Exato. Cara, e uma coisa que eu falo com ele é o seguinte, cara, a nossa plataforma é muito legal.
Mas, cara, ela é uma plataforma, ela orquestra os processos e tudo mais. Você precisa de gente ainda para executar. Ela executa várias coisas, faz alguns testes, algumas coisas. Mas, cara, pensa no CRM, velho. Pô, CRM, ele vende, cara? Geralmente não. Ele é uma plataforma que vai te ajudar a vender mais. Mas você tem que ter as pessoas têm que usar bem aquela ferramenta. Cada empresa usa o mesmo CRM de maneira diferente, fazer os pipes de venda e tudo mais. A nossa plataforma é muito parecido. Então, o cliente, uma outra empresa, ele pode pegar a nossa plataforma, colocar lá dentro, velho, e pode ser que não rode, tá ligado? Por quê? Porque ele não tem os métodos, as técnicas, enfim, tudo mais, né? Porque é customizado para cada cliente. Então, a gente fez isso. A gente pegou, em vez de eu vender minha plataforma, eu vendo meu back-office. E qual que é o pensamento de vocês pro futuro aí? Cara, a gente tá... Não sei, né? O cara fala, pô, daqui a um mês eu nem sei como é que eu vou estar. Cara, assim, a gente veio no ano passado, foi um ano incrível, assim, a gente comemorou bastante até agora, esse final de ano, porque a gente falou, cara, foi um ano que, como eu falei, né, a gente tem o número mágico do 3x ali, né, então a gente quer crescer 3 vezes, e esse ano a gente vai crescer mais do que 5.2x. Ficou difícil pro ano que vem, hein? Cara, que vem, a gente falou isso, essa Rafa tá alta, hein? A gente falou pro cara, falou, Ficou galera, difícil, hein? a gente teve um fechamento com o time, até falou, cara, a galera colocou a régua muito em cima, cara. O time colocou a régua muito em cima. Então, pô, ano que vem, pô, como é que a gente vai fazer pra crescer 3 vezes mais no ano que vem? Se vira. Né? É isso, é reinventar, velho. A gente vai ter que agora pensar de novo fora da caixinha, né? Então, assim, porque a régua ficou muito alta. Ainda tem alguns milhões de pessoas, né? Você falou em 30 milhões de pessoas que... 30 milhões de pessoas têm ascendência. Qual que é a base de Ascendência vocês hoje, italiana. de clientes? Cara, mais de 1.000 clientes, sei lá, a gente vai por mês, ó, quem dera, por ano. A gente Por fecha- ano, mas e uma base, vocês têm, por exemplo, base de lead, assim, vocês têm ideia? Cara, Que já estão ali na plataforma que... mais de 60 mil leads a gente 60 mil tem. leads. E 100% inbound, cara. 100% de clientes que foram em algum formulário, Sim, ou falaram pra com tu o ver Pedir o CEO, tamanho orçamento do- e tal. do- pedir orçamento. Pra tu ver o Então tamanho, são né? possíveis clientes. São possíveis clientes. 60 vezes. O tamanho do mercado, você né? tem 1.000 O cara clientes, atende 1.000 60 clientes por ano e tem, sei lá, 30 milhões de pessoas 30 que milhões, né, podem. que É possíveis. gigante. Aí você vai falar, porra, o meu concorrente Aí é você- o cara... Aí você fala, porra, o meu concorrente é outra empresa que faz cidadania italiana? Pô, será que é? Né? Né? É, Será o cara que vocês, faz será que tu 500 tem que folgar processos? nisso? Se preocupar com isso? Não, Será que não. vocês não têm que se juntar e, às vezes, criar essa cultura, essa educação, o topo do funil das pessoas que nem sabem o que é cidadania Exato. italiana? Trazer Exato, essa né? consciência, né? Que, pô, você tem um Então- direito que você talvez nem saiba, né? Antes de, a gente- muitas vezes, antes de, cara, fatiar o bolo, né? Tem que pensar em crescer o bolo, né? Não tem nem Verdade. porquê, pô, tem 1.000 pessoas, é muito pouco, muito- velho. É muito pouco, é Cara, ridículo. tu vendeu quantas? ridículo. Tua comunidade tem quantas pessoas hoje? 2.700 A pessoas. comunidade dele, do curso dele, da galera dele, tem 2.700 pessoas, pô. Claro que o ticket é outro, lógico, a complexidade da venda é muito diferente, né? Mas olha o tanto que vocês têm pra crescer ainda. Então, eu acho que esse 3x aí, sei não, acho que dá, hein? Dá pra sair. Uma coisa que a gente faz, cara, a gente, por exemplo, cara, vários concorrentes, né, que a gente nem fala que é concorrente, cara, são pessoas que trabalham no mesmo ramo, né, cara, liga, tira dúvida, pede ajuda, e a gente, cara, tanto eu como o Rô, cara, a gente ajuda muito a galera, velho, porque a gente conseguiu crescer muito rápido, então, pô, Rafael, você acha que isso aqui vai dar um problema? Essa documentação aqui já passaram por essa situação, então, assim, a gente tenta ajudar o máximo que tem, né, galera, porque, cara, eles estão lidando com sonhos de outras pessoas, velho. Então, assim, uma coisa que quando a gente contrata, né, tem alguma contratação, a primeira coisa que a gente fala com as pessoas é o seguinte, galera, vocês estão mexendo com sonhos, cara. Vocês sabem como a importância disso, cara, tá lidando com sonho, com expectativa, com o futuro, né? A gente tem o arquétipo da empresa lá, que a gente fala que é o arquétipo do herói. Então isso é uma coisa que muito guia eles. Então, a gente tem lá os valores, tudo espalhado pela empresa e tudo mais. E o arquétipo do herói, a gente também tem umas campanhas que a gente faz internamente do herói do mês. Então, todas as ações que a galera toma, a gente sempre pergunta, cara, um herói faria isso? Primeira coisa que os caras... Isso que tem que guiar os caras, velho. Pô, mas tem um cliente que ele não contratou isso, mas não sei o que, não sei o que. Cara, o herói, como é que ele faria? Não, cara, ele ia lá e resolvia. Cara, então a gente fala, vai resolver, cara. Tipo assim, é isso que guia a galera, né? Porque digamos, é a nosso... É bandeira, né, ali, que a gente colocou, a gente quer ser o herói da galera. Porque, como eu falei, cara, consulado, embaixada, a gente sabe que os caras... É o vilão. É o vilão, cara, é o vilão. É. E a gente tem que resolver, sacou? E a gente sabe que a burocracia também é um vilão, né, cara? Pô, ninguém gosta de burocracia, cara. Você, pô, pegar a documentação, mexer com certidão, ter que ir em cartório, retificar, contratar um advogado, fazer retificação judicial, depois contratar um tradutor juramentado, fazer tradução, não sei o que, e leva lá pra embaixada, eles, negado. Tipo, olha o custo que você teve. Era uma vida, um sonho. As expectativas que foram frustradas. A pessoa pensando em morar fora às vezes, né? Fazendo planejamento com a família e chega lá, não, você não vai não, cara. Não vai. Imagina, Tá cara. louco. Então, É um absurdo, cara.
E assim, cara, e ano que vem, cara? Ano que vem, como é que vai ser, né? A gente não sabe, cara. Eu fiz essa pergunta pro time, cara. Eu falei, e aí, galera, como é que vai ser ano que vem? Todo mundo pensou coisa diferente, né? Cada um falou, cara, ano que vem a gente vai estar fazendo isso, vai estar fazendo aquilo. Mas assim, a gente só sabe que o que a gente faz esse ano, o que a gente fez esse ano, a gente vai querer fazer melhor, né? Então, pô, esse ano, cara, sei lá, time de sucesso do cliente deve ter um ano e pouco. A gente nem tinha time de sucesso do cliente, cara, pra você ter ideia. Porque a gente tinha um app, a gente entendia que o nosso app era mais do que o suficiente, porque o cara tinha tudo em tempo real, né? Então a gente não precisava ter um time de sucesso do cliente. Então, pô, há um ano atrás a gente já colocou o time de sucesso do cliente, a gente já colocou uma série de coisas, porque a gente viu que era importância o cara ter um ponto de contato. Antes não, acabou. O processo do cara tá passando por 13 times. O cara tem uma dúvida, ele tem que ir lá e falar com 13 pessoas diferentes, de 13 times diferentes. Então a gente colocou um ponto focal. Então a gente não sabe ainda como é que a gente vai estar ano que vem, né? Assim, mas o que a gente sabe é que, com certeza, vamos estar muito diferente do que a gente estava esse ano. Isso a gente tem certeza. Porque é isso, cara. É crescer. É muito esse mindset, né? De startup e tal, de Exato, empresa cara. de tecnologia. Sim, a gente não sabe como vai estar ano que vem, mas o que a gente fez esse ano já não serve mais. Já A não gente já serve. sabe disso. É porque serve se eu quiser manter o que a gente faz. Tá massa o que a gente faz, o nosso faturamento tá legal, a empresa tá super saudável. Se eu quiser manter, basta fazer exatamente igual a gente fez ano passado. Mas a gente não quer, cara. É um negócio que no empreendedorismo também, quem não tá crescendo tá morrendo, né, velho? Exato, cara. Essa é a verdade. Então você tem que estar sempre crescendo, melhorando o processo. Mesmo que você não cresça cliente, você está melhorando a eficiência, cresce o resultado. Exato. Mas ficar estagnado não dá, né? Então, deixa um recado pra equipe do Cidadania aí, fala assim, ó, é uma pena, vocês vão ter que se virar, tá? O 3x. A equipe que deve crescer, né? Ano que vem, com Deve certeza. crescer, deve crescer. Se Já vocês tá quiserem crescendo. crescer 3x, né? Vocês vão ter que entregar 3x também. Cara, e a galera esse ano, meu amigo, a galera trabalhou, a galera foi muito massa. E assim, é muito massa, cara, porque eu e o Rô, a gente tem esse mindset de 3x, e às vezes a galera que tem mais do que a gente, cara. Então, assim, a gente mesmo tem que subir a nossa régua, assim, a gente falou, cara, a galera tá vindo muito acelerado, a galera traz propostas de novos produtos, forma de vender diferente, a galera, assim, vai muito fora da curva, sabe? A galera trazendo A soluções. maioria do pessoal daqui de Brasília? A maioria das pessoas é de Brasília, mas a gente tem pessoas, né, hoje estão espalhadas pelo Brasil. E uma coisa que a gente tem, cara, no escritório, acho que o Caio nem chegou a conhecer, em Águas Claras. Não, ali. não. A gente tem um escritório, cara, que não tem porta. O escritório, ele tem ali, acho que quase 300 metros quadrados, ele não tem porta. Então, assim, e todo mundo senta junto, assim, são várias áreas, assim, a galera senta junto, eu sento junto, todo mundo senta junto. Tem 2 salas de reunião de vidro, né, pra gente ter alguma reunião ali, então não tem porta. Então, uma coisa que a gente sempre colocou desde o começo, cara, é que a gente queria que a informação de uma pessoa para qualquer pessoa, para mim, pro Roupa, não importa, para qualquer pessoa, não precisasse bater em nenhuma porta para passar a informação. Então a gente queria que, cara, o time comercial levantasse, fosse falar com alguém, sei lá, do time do cartório, com o time de tradução, sem precisar bater em nenhuma porta. Então a gente fez um escritório amplo lá e tudo mais, e a gente fez isso também no mundo digital, cara. Então a gente tem lá os canais, a gente tem lá uma série de coisas, porque a gente fez, cara, a gente não quer que as pessoas, né, então a gente já tá agora a um clique de distância. Então a gente tem lá o Slack, enfim, a parte de comunicação corporativa, onde qualquer um pode falar com qualquer pessoa, vários canais. E uma coisa que a gente implantou, por causa do hipercrescimento, a gente viu isso, cara, uma empresa de Londres, eles fizeram um negócio muito legal, eles tiveram um hipercrescimento, e o cara falou, cara, a galera não se conhece mais. O que ele fez, cara? Eles sorteiam duplas de pessoas dentro da empresa, aleatoriamente, para marcarem 15 minutos para tomar um café, digital. A gente falou, a gente achou aquilo muito genial, velho. E aí a gente colocou o Seed, né, dentro do nosso chatbot, lá dentro do corporativo. Então, uma vez por mês, cara, o Seed pega randomicamente 2 pessoas, né, junta os parezinhos de todo mundo na empresa, cria uma comunicação entre só essas 2 pessoas e fala, galera, olha só, pô, Caio... Cara, a ideia é o seguinte, marca um café aí de 15, 30 minutos para vocês se conhecerem, falar sobre a vida, falar sobre futebol, falar sobre comida que vocês gostam. Então, todo mês agora, a gente junta as pessoas para trocar uma ideia, velho. É muito massa, cara. Então, eu mesmo, direto, eu tô conversando com pessoas que, às vezes, eu tive muita oportunidade de conversar sobre trabalho, né, sobre ali alguma execução, mas nunca tive a oportunidade de parar para tomar aquele cafezinho, falar, e aí, da vida, falar sobre filho, falar sobre, sei lá, sobre cinema, sobre futebol. E a gente tá fazendo isso agora e, cara, tá sendo, já rodamos 3. Às vezes um estagiário que já é pai, né? E ele é um pai estagiário hoje, né? Às vezes o cara é o CEO sendo pai já, né? Pô, ele é um CEO sendo pai e você é um estagiário sendo pai hoje, dá pra trocar ideia, né? É demais, você é doido, tem muito pra aprender, cara. Cara, a primeira coisa que eu quero aprender é como é que faz a criança dormir.
de noite. Essa é a primeira lição, cara, que eu tô tentando aprender, ainda não consegui, velho. Mas na verdade tem que saber como é que não fica com sono sem dormir. Eu acho que é melhor tu Melhor, pensar né? Porque, nisso. cara, dormir à noite é complicado, cara. Mas é isso, cara, é crescer, esse mindset de crescimento, né? Eu acho que é algo importante, né? A gente precisa ter. Uma coisa que eu tinha, o Augusto, né, que você falou que era do jiu-jitsu também. Exato. Cara, Que é o CEO da Roder também. da Roder, cara, uma coisa que eu sempre fiz, eu sempre participei muito de campeonato, né, na parte de jiu-jitsu. E, cara, isso me ajudou muito também, nessa questão da empresarial. É incrível, cara, porque, cara, é você se desafiar, né? Assim, a gente sabe que a gente brinca, né? Todo atleta fala que campeonato você não ganha no campeonato, né? Você ganha nos treinos, né? Então, assim, no campeonato você vai só buscar medalha. Então, assim, é aquilo, cara. A gente tem que estar dentro de casa, né? Então, assim, a gente não conquista o cliente, não é ali só na área da venda, cara. É no processo bem... É coisa muito antes. Às vezes é um ano antes que você precisa reestruturar a casa, tudo, para daqui a um ano você conseguir conquistar aquele cliente. Então, é ter essa resiliência, enfim, é saber como não desistir, né? Essa parte da luta. Cara, a gente passou por uma pandemia. Cara, imagina, quem Itália, epicentro da pandemia, como é que você vai fazer o processo de cidadania italiana na Itália, epicentro da pandemia? Ninguém queria, velho. A campanha, se você fizesse campanha lá em abril do ano passado sobre cidadania italiana, a galera ia lá te xingar, cara. Tá louco, Então, você tá incentivando as pessoas. A galera morrendo, quem quer ir pra Itália? Todo mundo morrendo lá, morrendo dentro de casa. Então, assim, foi o pior momento que a gente passou, assim, na história da empresa. Então, essa parte de resiliência é algo que, cara, se você não tiver ali esse mindset... Na primeira semana você desiste. Né? Você desiste, É muita cara. pancada, pô. Todo dia é problema. Tá louco. Todo O dia. empreendedor resolve problema todo dia, cara. Não tem jeito. complicado. É Que complicado. papo bom, né? É o bom cara demais, cara. hipercrescimento aí, Zé. Agora É tu vai startup, ter que né, faturar 10 milhões É. no próximo lançamento agora. Tem que crescer mais. Tem que crescer, vai botar logo, bota aí umas 10 mil pessoas na comunidade, se vira. Avisa pro Fred aí que ele vai ter que se virar. Cara, startup é isso, velho. Repetição de processo, melhoria de processo, escala Escala. e partiu. É isso, cara. Massa demais, E né? teste, né, cara? Teste AB, teste AB, teste AB, não tem como. Eu não conhecia uma empresa de cidadania a primeira vez. Ainda mais tu conheceu logo a maior, né? Conheci logo a maior Aí tu já do ficou logo Brasil. assustado, né? Tu falou, meu irmão, os caras tão desenvolvidos. Que é isso, velho? É bem profissional. Mas, pô, queria te agradecer, tá? Por ter aceito esse convite. Foi uma aula, pô, aprendi demais aqui contigo. Vou lá na tua empresa visitar, eu tô devendo essa Tem visita. que ir lá também, eu vou tenho lá que ir conhecer. lá. Não, Bora, vou com lá. certeza. Vamos marcar, a gente vai junto lá pra É conhecer. do lado, cara. É na frente do açaí. É lá no shopping lá, né? No Água Você Escalada falou. Shopping. Pois Ah. é. Não, vou visitar lá, sim. E então, deixa o Instagram, pessoal, que quiser seguir. Cidadania foi o arroba O Instagram é Cidadania 4U. 4U. Né? Exato. O site é a mesma coisa, cidadania4u.com.br. Quem pensou nesse nome? Cara, na verdade eu pensei por causa de outra brand que a gente tem, que é o Prenota for You. É uma brand, Prenota significa agendamento em italiano, então a gente é uma empresa mais de despachante. E aí, quando a gente foi criar a cidadania, a gente queria fugir do For You, cara, a gente pensou 1 milhão de nomes e ia cair no For You, velho, não teve jeito. É forte, acho forte o nome. É forte, é. A gente acabou, interessante. não conseguiu, não fugiu muito. Né? Então, esses aí são os contatos, o e-mail lá, enfim, contato@cidadaniaforyou.com.br. Mas lá no Instagram tem como falar com o Cid também? Você que ficou curioso e quiser orçar quanto que é, né? Galera, lá no Instagram tem tem o Linktree ali, e aí lá tem um contato do Cid. Então é um WhatsApp, ali é um número. Quem quiser fazer orçamento, pode chamar. Cara, 2 minutos você vai estar com o orçamento em mãos. E o time para tirar qualquer dúvida após o orçamento. Aí você já fala com o Cid, já encaminha por um colega humano ali para tirar suas dúvidas ali em tempo real. Perfeito, pô, que aula. É bom demais, cara. Falei, Zé. Vou deixar aqui o arroba também, arroba Rodercast, arroba Roder Contabilidade, arroba Papo de Roder, arroba Caio Costa. E é isso aí, E né? é isso, a gente se vê no próximo É episódio. Quem tiver interesse em cidadania italiana, portuguesa, Só já... procurar o Rafael. Parabéns, viu? Valeu, Muito eu que sucesso. agradeço, cara. Espero Muito que esse ano obrigado. agora vocês conquistem o 3x ou mais, tá? Vamos No mínimo, se Deus quiser. Boa. E é Fico feliz, isso, cara. né? Como o Augusto fala, beba água e movimente-se. É isso. Valeu, Tamo junto. até mais. Valeu, Valeu. pessoal. Obrigado. Obrigadão.